E aí, quem estuda para concurso já deve ter se feito essa pergunta no meio de uma pilha de livros. Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na questão que tira o sono de todo concurseiro. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Dá aquela angústia, aquela incerteza. Todo mundo quer um número, uma data para circular em vermelho no calendário. Só que na prática, a coisa é um pouquinho mais complexa do que isso. Então, vamos lá. A notícia ruim é que não existe uma fórmula mágica, um número que sirva para todo mundo. Mas a notícia boa, e que é bem melhor, é que dá sim para a gente analisar os fatores por trás desse tempo. E é exatamente isso que a gente vai fazer olhando para os dados. O objetivo aqui é transformar a ansiedade em pura estratégia. Ok, antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar um conceito fundamental. Não estamos falando de horas com a bunda na cadeira, mas sim do tempo de dedicação efetiva. Sabe? É aquele tempo em que o cérebro está a mil, realmente absorvendo, conectando as informações. Uma horinha de estudo super focado vale muito mais que 3 horas com o celular do lado. Guarde isso porque esse é o ponto-chave de toda a nossa conversa. E este aqui é o nosso roteiro para desvendar esse mistério. A gente começa com a pergunta de milhões, depois traça um mapa da aprovação, entende a jornada de quem estuda, vê como acelerar o relógio e, por fim, chega numa estratégia com um veredito. Vamos nessa? Bom, o primeiro fator que pesa e muito nessa conta é o destino. É isso mesmo. O tipo de carreira que se escolhe vai ditar em grande parte o tamanho e a dificuldade da jornada. Agora, olha só como os números contam uma história bem clara. A variação é gigante. Para um cargo administrativo de nível médio, a gente está falando de algo entre 6 e 15 meses. Agora, se o sonho é uma carreira jurídica de elite, tipo juiz ou promotor, aí a conversa vai para algo entre 3 e 6 anos. Fica óbvio que não dá nem para comparar a preparação de um com o outro. É outra categoria de maratona. E esse gráfico aqui deixa a diferença ainda mais gritante, né? É como comparar uma corrida de 10 quilômetros com uma outra maratona nos Alpes. Esses 72 meses, ou 6 anos para as carreiras de elite, não são só de estudo. É tempo de amadurecimento intelectual, emocional, o nível de compromisso é o outro. E entender isso logo de cara é essencial para o planejamento. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente sai do fator externo, que é o cargo, e olha para dentro. Vamos falar do desenvolvimento de quem está estudando. Porque, no fundo, passar em concurso é um processo de evolução pessoal. Praticamente todo mundo que estuda a sério passa por essas 3 fases. Primeiro, a iniciação. É quando tudo é novo, você está construindo a base, o alicerce. Depois, vem a consolidação. Aqui o conhecimento se aprofunda e a pessoa começa a ficar competitiva. É nessa fase que muita gente esbarra no famoso platô, sabe? Aquela sensação de que não sai do lugar, que os percentuais de acerto não sobem mais. E por último, a maestria. É o ajuste fino, a lapidação final que leva à aprovação, principalmente nos concursos mais cascudos. E olha, essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Aprovação não é só decorar a matéria. É um processo de acumular conhecimento de forma inteligente e, ao mesmo tempo, desenvolver o lado emocional para aguentar o tranco. É um crescimento em todos os sentidos. Certo, a gente já viu que o tempo depende do cargo e da fase em que a pessoa se encontra. Mas a pergunta que não quer calar é: dá para acelerar esse relógio? E a resposta é sim. Vamos agora para a parte prática, para aquilo que está de fato no nosso controle. E aqui a gente cai no grande dilema. É melhor estudar mais ou estudar melhor? A abordagem da força bruta, de só empilhar horas e horas de estudo, geralmente leva ao esgotamento mental, ao burnout, e a qualidade da aprendizagem vai lá para baixo. Por outro lado, estudar melhor, com método, com estratégia, é o que de fato consegue encurtar o caminho até a aprovação de uma forma saudável. Então, como é que se estuda melhor? A ciência da aprendizagem dá umas dicas de ouro. Uma delas é o estudo reverso. Em vez de ler toda a teoria para depois fazer questões, você começa pelas questões para entender o que é mais importante na teoria. Outra é a repetição espaçada, que é um sistema de revisões programadas para driblar nossa tendência de esquecer as coisas. E, talvez a mais importante, foco na banca. Pensa assim, cada banca tem uma personalidade. A FGV adora um caso prático. O Sebrasp é o rei do certo ou errado. Decifrar o estilo do seu adversário economiza um tempo gigantesco. E este dado aqui pode até parecer estranho, mas é muito real. Alguém com dedicação exclusiva que estuda 8 horas por dia corre um risco enorme de ter uma qualidade de absorção cada vez menor e não aguentar o ritmo.
Já quem concilia trabalho e estudo e consegue encaixar 3 ou 4 horas líquidas de altíssima qualidade, muitas vezes tem um desempenho mais consistente no longo prazo. O segredo não está na quantidade de horas, mas na qualidade e na constância. Com tudo isso na mesa, vamos agora juntar as peças desse quebra-cabeça. É hora de montar a estratégia e finalmente dar um veredito para nossa pergunta inicial. Uma tática muito, mas muito inteligente é a do concurso escada. A ideia é simples: passar primeiro em um concurso intermediário, um concurso degrau. Isso garante estabilidade financeira e, o mais importante, paz de espírito. Tira uma pressão gigantesca das costas. Com isso, dá para estudar com mais calma e profundidade para o cargo final, aquele que é o grande sonho. É um jeito de acelerar o processo, acredite, diminuindo a pressa. E aqui está o nosso veredito com base em toda essa análise. Para cargos de nível médio ou técnico, uma estimativa bem razoável fica entre 6 e 18 meses. Para nível superior, como analista e fiscal, o planejamento já deve ser de 2 a 4 anos. E para as grandes maratonas, as carreiras de Estado, a preparação consistente de alta qualidade pode levar de 3 a 6 anos. Para fechar com chave de ouro, essa frase resume a essência de tudo. A aprovação depende de um tripé: o tempo cronológico, que exige paciência, o tempo de estudo líquido, que exige dedicação, e o tempo institucional, que é entender que os concursos têm seus próprios processos e prazos. O segredo do sucesso é equilibrar esses 3 tempos. Bom, espero de verdade que essa nossa análise tenha ajudado a clarear as ideias e a transformar um pouco da ansiedade em um plano de ação. Se você gostou, não esquece de deixar aquela curtida no vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Um abraço e até a próxima!